Olá, seja bem-vindo a mais um FIIs News. Vamos trazer as últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário. Hoje a gente vai analisar os destaques dos relatórios gerenciais, de julho e agosto de 2025. Vamos focar em 3 fundos de papel bem acompanhados: RBR11, BTCI11 e o MXRF11. A ideia é entender o que eles fizeram recentemente, as estratégias. Começando então pelo RBR-R11, o RBR Rendimento High Grade. O relatório de julho mostrou 0,95 por cota de distribuição. Um valor bom, né? Sim, um valor bem interessante. Isso deu um dividend yield anualizado de 13,78%, calculado sobre a cota de mercado da época, claro. E um ponto importante, eles mantêm reservas, né? Tem 0,30 por cota ali de resultado normal e, além disso, 1,35 por cota de resultado acumulado por causa da inflação, que ainda não foi distribuído. 1,35 de inflação guardada. É bastante coisa. Mostra uma certa cautela, talvez. Exato. Optaram por reter uma parte desse ganho inflacionário, pode ser para suavizar distribuições futuras, né? Faz sentido. E a carteira? Teve movimentação, novas compras? Teve sim, bastante até. Foram 9 novos investimentos num total de 147 milhões. Os principais foram o CRIs, claro, o CRI Plano e Plano, por exemplo, 69 milhões, com taxa de IPCA mais 8,25%, e também o CRI Créditas 2 Sênior, 25 milhões, pagando IPCA mais 8,32%, taxas boas. Boas taxas mesmo. E como ficou a carteira no geral? Fechou com 52 operações diferentes. O LTV médio, que mede o risco ali da relação dívida-garantia, ficou em 47%. E olha só, 99% da carteira indexada à inflação. Uma aposta bem clara na proteção contra a alta de preços. Nossa, 99% em IPCA. Bem focado mesmo. E aquela questão da Virgo Securitizadora, que deu o que falar. Comentaram algo? Sim, eles abordaram no relatório, disseram que a exposição do RBR11 é limitada, tipo 15% do patrimônio líquido do fundo, e que está distribuída em 10 operações diferentes. A gestão reforçou que está monitorando de perto e que até agora não teve impacto operacional. Todos os ativos continuam normais, pagando em dia. Entendi. Parece que para o RBR11 a situação está sob controle, então. Bom saber. Vamos seguir, então. Próximo fundo, BTCI11, o Fundo de Crédito Imobiliário do BTG Pactual. A distribuição de julho foi de 0,10 por cota. Isso, 0,100 por cota, o que deu um yield anualizado de 13,9%, bem parecido com o do RBR11 naquele mês. Um ponto aqui que chama a atenção no BTCI11 é a diferença entre a cota patrimonial e a de mercado, né? A patrimonial fechou julho em R$ 10,04, mas a cota no mercado estava sendo negociada a R$ 9,16, um deságio considerável. Verdade. Esse desconto pode indicar o quê? Percepção de risco do mercado? Momento macroeconômico? Pode ser uma mistura, né? A conjuntura macro de cautela, talvez alguma percepção específica sobre os ativos do fundo, a gestão até mencionou isso. Certo. E o portfólio do BTCI11? Tiveram compras, vendas? Sim, tiveram movimentações dos dois lados. Compraram posições nos CRIs Souza Cruz I e II, um total de 31,2 milhões, pagando IPCA mais 9,73%, uma taxa alta. Por outro lado, entrou dinheiro de amortizações, tipo 19,2 milhões dos CRIs Nortes e Cônjuges. E também venderam outros CRIs, como Shoppings e Emergent Code, levantando mais 31,1 milhões. Então, bastante giro na carteira. Como ficou a alocação final em julho? O fundo terminou o mês com 82,5% do patrimônio alocado em CRIs. Eram 47 operações no total. A indexação à inflação aqui é um pouco menor que no RBR-R11, ficou em 79% do portfólio de CRIs e, como você mencionou, a gestão explicitamente falou no relatório sobre um cenário de cautela macroeconômica. Entendido. Menos IPCA que o RBR-R11 e um tom mais cauteloso da gestão. Faz sentido. Bom, vamos para o último da nossa lista hoje, o gigante MXRF11, o Maxi Renda, que passou de 1,3 milhões de cotistas. Impressionante.
É um marco, né? Sem dúvida. Traz muita liquidez, mas gerenciar um fundo desse tamanho tem seus desafios, claro. A distribuição dele foi de 0,10 por cota também, o que deu um yield anualizado de 13,24% sobre a cota de mercado. E o resultado caixa total do fundo em julho foi bem forte, 43,65 milhões. Bastante caixa mesmo. E na carteira de CRIs, o que eles andaram fazendo? Tiveram compras importantes. Adquiriram 20 milhões do CRI J Caixa Square, com taxa de IPCA mais 9,04%, e aumentaram bastante a posição no CRI FGR Jardim Berlim. Colocaram mais 42 milhões lá. Apostando mais nesse FGR Jardim Berlim. E vendas? Venderam totalmente os CRIs Mateus TXR e Sicredi. E fizeram vendas parciais de outros, como FS Bio e Buriti. Essas vendas geraram o ganho de capital de 1,8 milhão para o fundo no mês. Interessante essa estratégia de gerar ganho de capital com vendas. E sobre reservas de inflação como o RBRR11? O MXRR11 também tem uma reserva relevante de correção monetária, sim. O relatório mencionou 30,46 milhões acumulados e ainda não distribuídos. Olha só, então, tanto RBRR11 quanto MXRR11 segurando uma parte desses ganhos de inflação. Estratégias parecidas nesse ponto. Exato. É uma forma de gerenciar o fluxo de caixa e as distribuições futuras. E só para fechar o MXRR11, alguma atualização sobre aqueles CRIs que estavam com problemas, tipo Hart e Urbiplan? Sim, o relatório comentou sobre eles. Os CRIs Hart, Urbiplan Mezanino e também o Next Group continuam em processo de recuperação ou execução de garantias, ou seja, na prática eles ainda não estão gerando caixa recorrente para o fundo. É um ponto que o investidor precisa continuar acompanhando. Certo, então esses ainda são um ponto de atenção. Bom, olhando para os 3 fundos que a gente conversou, RBR-R11, BTCI-11 e MXRF-11, vemos umas diferenças, né? RBR-11, super focado em IPCA, com reserva alta. BTCI-11 com um pé no freio, mais cauteloso, menos IPCA. E o MXRF11, gigante em cotistas, fazendo ganho de capital e também com reserva de inflação. Exatamente. A gestão dessas reservas de correção monetária é um ponto-chave, né? O quanto distribuir agora versus o quanto guardar para depois. Reter pode indicar uma visão de mais longo prazo, de sustentabilidade, ou talvez esperar melhores oportunidades para alocar. Distribuir mais pode atrair no curto prazo. Não tem certo ou errado, são estratégias. Verdade. E fica aí a reflexão, né? Como essas diferentes estratégias podem afetar o retorno lá na frente, principalmente se a inflação e os juros continuarem voláteis como tem sido. Qual o ponto ideal entre buscar segurança, talvez com essas reservas, e entregar um rendimento mais alto agora? É algo para se pensar ao analisar esses fundos e outros também. Bom, acho que cobrimos bem os destaques desses relatórios. Agradecemos pela audiência. Se gostou, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos. Lembrando que a gente está no YouTube, no Spotify e agora também no TikTok. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.